Olá, olá, desbloqueados! Como vocês estão? Estamos em mais um capítulo da nossa série Atitude Mental Positiva. Quem for chegando aí, já vai. Clica aqui na setinha embaixo, já envia para alguém conhecido. Estamos no capítulo 4 da nossa série Atitude Mental Positiva. E o capítulo de hoje tem como título: Você ousará explorar os poderes da sua mente. Esse vídeo vai ser bem rápido porque é muito fácil de entender. Como eu já venho falando, nós sabemos que o nosso poder está aqui. Tudo começa com a nossa mentalidade. Então, atreva-se a explorar esses poderes. Eu acho incrível, porque a partir do momento que eu descobri isso, eu falei, as pessoas têm que saber que isso existe, né? Então, deixa eu ajeitar a câmera aqui, fica melhor assim. Eu falei, não posso ficar com isso só pra mim, né? E assim, eu comecei a perceber mudanças na minha vida quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, o meu mindset. E a partir daí eu comecei a querer mostrar para vocês, a transbordar o meu conhecimento e a minha transformação, né? O que eu vinha passando. E para quem vem me acompanhando aí há um tempo, e sejam bem-vindos os novos, né? Se você olhar um vídeo meu lá atrás, de 1 ano e meio atrás, você vai ver como é diferente de hoje, né? Isso tudo foi fruto da minha mudança de mentalidade. Esse Instagram até tinha um outro nome que eu mudei para o Desbloqueando Sua Mente, porque é isso. Se você desbloqueia sua mente e se você muda seu mindset, a sua vida muda. Sua mente muda. Lá em Provérbios 23:7 fala, assim como pensa em sua alma, assim você é, né? E eu acho interessante também, porque tudo está na palavra de Deus, tá? Quando os homens acham que descobriram algo, vão lá e escrevem algo, depois a gente vê que na palavra de Deus já estava tudo lá. Então, ouse explorar os poderes da sua mente. Bom dia, minha amiga. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Então, ouse explorar os poderes da sua mente. E quando você fizer essa descoberta, você vai ver que você pode mudar sua saúde física, sua saúde mental, moral, sua felicidade, sua vida financeira, né? O sucesso nos seus empreendimentos, o meio de se relacionar com as pessoas, né? E você pode usar isso para ter uma vida diferente. Então, eu acho interessante também que mesmo nesse livro, né, mesmo pessoas que são estudiosas de mentalidade, elas admitem que existe um poder divino, né, e que nós somos parte do universo criado por esse poder divino, por esse ser superior, né, que eu chamo de Deus, que acredito ser o Todo-Poderoso, o único, mas existem outras pessoas que acreditam em outras coisas, tá? Mas mesmo que você não acredite no mesmo Deus que eu acredito, mesmo as pessoas que não acreditam nesse Deus sabem que tem um ser superior, que esse ser superior existe. E esse Deus que criou isso, que criou essa máquina perfeita que é o nosso cérebro, ele fez uma máquina tão perfeita que os homens criaram os computadores tendo o cérebro como modelo, tá? Então, nós temos duas máquinas perfeitas, que é o nosso corpo e o nosso cérebro, criado por esse Deus perfeito. O nosso corpo tem 80 trilhões de células elétricas e o nosso corpo 10 bilhões de células que geram e transmitem energia, tá? E o cérebro é uma máquina elétrica que funciona através de conexões neurais, né? Por transmissão dessas correntes elétricas. E é interessante que aqui nesse capítulo do livro fala que marinheiros que trabalhavam tiveram que mudar a frequência dos radares dos navios
porque a frequência elétrica lá dos radares, ela ficava na mesma onda da frequência elétrica do cérebro e trazia problemas para esses marinheiros. Então, ao estudarem, né, os pesquisadores, ao estudarem isso, tiveram que mudar a frequência elétrica lá dos radares para ficar diferente da frequência elétrica cerebral, para não trazer problemas para as pessoas que estavam operando essas máquinas. Então, essa maravilha elétrica que é o nosso cérebro e o sistema nervoso, né? Como eu falei, ela tem é a parte física, o cérebro, e a nossa mente, né? Que é a parte que nós conhecemos como parte consciente e subconsciente, elas trabalham em sincronia. Eu já falei em outros vídeos aqui em relação à nossa mente consciente e subconsciente. A maior parte das nossas crenças limitantes estão lá no subconsciente, e a partir do momento que você traz para o seu consciente essas crenças limitantes, é que você consegue modificá-las. Enquanto você não acessar essa sua mente subconsciente para você trazer a sua consciência, as suas crenças limitantes, você vai deixar a vida levar você. E você vai achar que isso é o destino, que você não pode... Como é que eu posso falar? Através do seu poder, do seu pensamento, da sua consciência, você mudar a sua realidade, tá? Então, nesse livro, como eu falei, é muito rápido de se entender. Ele destaca a autossugestão como um dos mecanismos para nós mudarmos a nossa mentalidade, tá? E o que é autossugestão? Nós falarmos, né, afirmações positivas, em nós mesmos, né? Sugerirmos a nós mesmos afirmações positivas, porque podemos também passar a vida toda sob autossugestão inconsciente do que outras pessoas falam, do que nossos olhos veem, né? E essa autossugestão inconsciente ao longo de toda a vida, ela é mais frequente do que a autossugestão consciente. Então, o método para isso, para essa autossugestão consciente, é a repetição de afirmações positivas. Então, a sugestão que o autor nos dá é você repetir todos os dias, dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor. Eu acho que você deveria repetir isso aí agora. Dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor. Então, você sugerir para você mesmo essas afirmações positivas para a sua vida, né? Até o Napoleão Hill, ele cita um exemplo de uma pessoa aqui que o seu pai tinha lido um livro que o título era Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente, que essa autossugestão consciente também tem o mesmo sinônimo de autopersuasão. O que é persuasão? Você convencer uma pessoa de algo, né? De maneira bem genérica. Então, a autopersuasão é você se convencer de algo. Então, ele coloca como sinônimos aqui, autopersuasão e autossugestão. Então, se você repetidamente, dia após dia, você fala para você mesmo que você está ficando melhor, você vai ficar melhor. Mesmo que você não acredite no que eu estou falando, hein? Eu e minha amiga aqui que está assistindo a live, a gente tem provas mais que suficientes disso, não é, Márcia? A gente, dia após dia, pelo que a gente vem fazendo, pelo que a gente vem praticando, nós estamos ficando cada vez melhor. E se você acredita nisso, né, que a outra autossugestão que ele coloca aqui, que nós temos que acreditar nisso. Você pode fazer se acreditar que pode. Então, se você acredita que você pode, você vai conseguir fazer. Então, essa questão da autossugestão inconsciente que eu estava falando, né? Tem um estudo, provavelmente muitas pessoas já ouviram falar nisso, das mensagens subliminares no cinema. Mais de uma pesquisa já foi realizada sobre esse assunto, que mensagens subliminares ficam aparecendo na tela do cinema que não são perceptíveis aos nossos olhos, né? Existe uma marca famosa de refrigerante aí que faz isso, que já fez isso e enfim, alguns pesquisadores já estudaram isso. E o que acontece? Quando as pessoas saem da sala do cinema,
que chegam no saguão do cinema, o consumo daqueles produtos aumenta consideravelmente, 30, 40, 50%. Mas as pessoas não entendem por que fazem aquilo, porque é de maneira inconsciente. Porque durante o filme lá, na sala de cinema, fica se lançando mensagens chamadas subliminares. Então, através dessa pesquisa, se provou, né, que essa autossugestão é algo que funciona. Então, até aqui há um relato que as pessoas ficaram com medo de serem manipuladas por causa disso, quando se mostrou o resultado dessa pesquisa. Mas essa questão de você ficar se autossugerindo é tão real que um dos exemplos que está aqui no livro também, que de uma pessoa que estava, Ralph, a porta prestes a morrer no hospital, e ele ouvia as enfermeiras falando que ele não estava reagindo, mas na mente dele ele estava falando para ele mesmo que ele não que ele estava bem, que ele ia conseguir abrir os olhos. E depois de várias tentativas, ele lá falando para ele mesmo, ele lembrou de um curso que ele fez, e no curso falava: se você pode fazer, se você acredita que pode, você vai fazer. Então ele estava lá mentalizando que ele ia conseguir abrir o olho, e ele abriu o olho, né? Então, se você que está ouvindo eu falar agora, um dia você passar por uma situação e você lembrar do que eu estou falando, se você acredita que você pode fazer, você vai conseguir fazer, né? Como o caso aqui do Ralph, que estava no hospital prestes a morrer, e aí na mente dele ele estava lá falando que ele ia abrir o olho, ele conseguiu abrir o olho, né? Então nós estamos, como eu vinha falando, estamos tão mais influenciados por essa autossugestão inconsciente do que pela consciente, que nós temos que colocar energia nessa autossugestão consciente, que é para nós mandarmos a informação para a nossa mente consciente, e não deixar a nossa mente subconsciente nos dominar. Então, assim, resumindo de uma maneira bem objetiva, é isso, a autossugestão consciente. Deixa eu só ver se... Como eu já falei, a questão dos radares, né? Que os pesquisadores tiveram que mudar a frequência do radar, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina que funciona através de ondas elétricas. Então, eu já falei também nos outros capítulos, se você pode, se você acredita, se você começa a trabalhar a sua mente subconsciente, você vai descobrir que você pode mudar a sua vida. E você tendo atitude mental positiva, porque tudo isso é uma pessoa que tem atitude mental negativa. Escutar tudo que eu estou falando não vai servir de nada, né? Tanto é que o livro termina aqui falando: dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor por meio de atitude mental positiva, né? Então, a minha sugestão é que você pegue um papel agora e uma caneta e você escreva 2 automotivadores. Então, um deles você pode fazer se acreditar que pode. O outro é o que eu já falei e acabei de falar agora. Dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor. Então, você tem que ler todos os dias isso repetidamente e você vai acreditar que pode ficar melhor. E lembra que eu falei que o Napoleão Hill, na verdade, o Macau, quando olhou para o livro de Napoleão Hill, e o seu pai lembrou que o seu pai lia um livro chamado Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. Nesse livro, Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente, o autor Emily Coe, ele relata que através dessa autossugestão consciente, as pessoas podem mudar a sua saúde, né? E saírem do estado de doença para o estado de uma vida saudável, de ter uma boa saúde, por meio dessa autossugestão consciente. Então, isso é muito interessante, porque existem pessoas que permanecem no estado de doença porque elas afirmam para elas mesmas que elas estão doentes. Continua reafirmando esse estado de doença. E quando o Emily Coe, no seu livro, ele destaca que indivíduos, né, eles podem até evitar as doenças,
ou sair do estado de doença para a saúde por meio dessa autossugestão, que outras pessoas, né, podem chamar de fé, que não deixa de ser fé, né? Quando a fé, na palavra de Deus, fala que é a certeza das coisas que a gente não vê. E isso é fé, a gente se acreditar no que a gente não está vendo ainda. E o Napoleão Hill também, ele sugere aqui outros automotivadores que eu vou ler para vocês agora, tá? Sim, uma coisa interessante é que o nosso cérebro, ele não sabe o que é realidade e o que é imaginação. Então, por isso que a gente pode praticar a autossugestão, porque o nosso cérebro ele não sabe se é verdade e se não é, se aquilo está acontecendo no mundo real ou não. Então, isso é um dos motivos da gente autossugerir. Então, alguns outros automotivadores que você pode também pegar uma caneta e anotar. Deixa eu ler para vocês. Ele relata que se essas frases ficassem passando na tela do cinema, do mesmo jeito que as mensagens subliminares dos produtos lá que são consumidos na saída do cinema, se isso acontecesse também com essas frases, nós mudaríamos a nossa mentalidade e nos influenciaríamos. As frases são as seguintes: Deus é sempre um bom Deus. A mesma frase que eu já falei. Dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, você está ficando cada vez melhor. Tenha a coragem de enfrentar a verdade. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar. Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior para aqueles que têm atitude mental positiva. Você pode fazer se acreditar que pode. Então eu acho isso incrível, sabe? Maravilhoso. Porque nos últimos meses, eu posso falar assim, eu e uma das minhas amigas que está aqui assistindo agora, a gente tem feito isso e a gente já tem visto resultado. Algumas coisas que a gente tem mentalizado para as nossas vidas já tem começado a acontecer, né? E se você acreditar que você pode, eu até falo, hackear o seu cérebro, seja um hacker do seu cérebro, né? Não deixe que a sua mente inconsciente ou subconsciente domine a sua vida. Você, com a sua inteligência, com o poder do estudo. Aqui, uma frase, deixa eu ver se eu acho rápido. Aqui, ó. O que lemos, os livros que lemos e os pensamentos que temos afetam nossa mente subconsciente, tá? Nós temos o poder de afetar essa mente subconsciente. Eu sempre defendo aqui, os profissionais ajudam, sim. Defendo muitíssimo fazer terapia, procurar ajuda de psicólogos, de profissionais especializados. Mas nós temos um poder nas nossas mãos, que são os livros, né? Nós somos o resultado dos livros que lemos, das pessoas que nós convivemos, né? E das ações que nós praticamos, né? Não adianta você ter todo esse conhecimento, ter tudo na mão e não praticar, não colocar em prática. Então eu quero que você termine esse vídeo. Primeiro você vai mandar para alguém que você conhece, né? E você tenha a certeza, se você pode fazer, se acreditar que pode fazer. E dia após dia, pela graça de Deus, você está ficando cada vez melhor, tá? Então eu espero que em algum momento da sua vida, você vai lembrar dessas palavras. E numa situação, como o Ralph aqui fala, você está numa situação de morte iminente, como aqui ele estava, e ele lembrou dessas palavras, e com o poder da sua mente ele conseguiu sair daquele estado. Se você está doente, se você é uma pessoa que tem a saúde debilitada, saiba que com o poder da sua mente também você pode mudar essa situação, tá? Que esse vídeo vai chegar nas pessoas que tem que chegar e vai mudar a vida de muita gente. Então, próximo sábado, ou antes, porque tô achando que se eu for ficar só no sábado com esse livro, que tem mais de 20 capítulos, a gente vai demorar muito. Vou fazer dois vídeos por semana agora, pra gente terminar mais rápido. Então, durante a semana, a gente se encontra para o capítulo 5. Não é isso? O capítulo 5 é algo mais, continuação do capítulo 4, tá? Eu vejo vocês. Tchau!